As vantagens de utilizar os aerógrafos de copinho fixo. A primeira delas é que você não corre o risco do copinho cair acidentalmente. Como eu já falei lá explicando as diferenças, eu já tive problemas do meu aerógrafo GAT soltar aquele copinho por não ter encaixado corretamente e aí o copinho cair sobre o meu trabalho danificando todo ele, fazendo com que eu tenha um retrabalho de corrigir todo o problema que a tinta ocasionou ali que eu derramei acidentalmente e assim me forçando a ter que fazer o trabalho novamente. E tenho certeza que se você não tem muita habilidade em utilizar o aerógrafo, esse é um problema muito comum que pode acontecer aí com você. É claro que dependendo da tecnologia que você escolher, igual o do Steula, não tem esse problema de acontecer de cair, pois ele é rosqueado. A não ser que você não rosqueia 100%, aí sim o copinho pode virar num ângulo de 90 graus e a tinta cair só, mas não o copinho. Então isso é um dos problemas que podem acontecer com aqueles modelos de aerógrafo. Mas com o copinho fixo você evita todo esse tipo de problema. Um outro fator também que você não corre é a vedação. A vedação, geralmente, como eu mostrei nos copinhos laterais, tem alguns modelos têm aquela vedação de borracha, outros não têm essa vedação de borracha. E nos copinhos fixos você fica isento dessa vedação, pois o copinho já está ali fixo no corpo do aerógrafo. Então essa vedação, se por acaso vir a acontecer de desgastar com o tempo, que é comum acontecer, ele pode vir a sofrer de vazar tinta ali por aquela região e isso tornar um problema com o passar do tempo. É claro que isso é muito raro de acontecer, isso é mais difícil acontecer caso você não tenha muita habilidade em utilizar o aerógrafo, acabe mergulhando o seu aerógrafo ali no thinner, deixando ele ali 100% mergulhado e aí vai acontecer de desgastar todas as borrachas do seu equipamento. E se você não sabe como limpar o seu aerógrafo corretamente, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um tutorial completo onde eu explico passo a passo como você faz isso. Um outro ponto importante, caso você venha escolher os copinhos fixos, é os suportes que geralmente você apoia o seu aerógrafo. Aqui eu utilizo um suporte daqueles de arame que é 2 assim em cada lado, então você põe o seu aerógrafo no meio. Esses suportes ele atende a 90% dos aerógrafos, mas existe alguns outros modelos de suporte que você vai ter certa dificuldade em utilizar os modelos de aerógrafo de copinho lateral, pois eles, por ter o copinho lateral, ele não vai entrar a ponta dele 100%, e aí ele pode correr o risco de cair. E essa é uma vantagem, pois os copinhos que tem, os aerógrafos têm um copinho fixo, todos os suportes você vai conseguir utilizar aí o seu aerógrafo tranquilamente. Agora vamos conhecer as vantagens de utilizar os modelos de aerógrafos de copinho lateral. A primeira delas e a evidente de todas é a limpeza. A limpeza com os copinhos laterais você consegue tirar ali o copinho do seu aerógrafo, desde que ele não tenha a borracha de vedação, você pode deixar ele ali no thinner ou num produto de limpeza para tintas à base de água e você não vai ter problema aí na utilização. Você vai conseguir limpar 100% o seu recipiente, evitando problemas na reutilização do seu aerógrafo. Diferente do que pode acontecer nos aerógrafos de copinho fixo. Você não consegue limpar uma certa região que fica próximo da gacheta, pois ali tem um recuo na parte de trás e ali a tinta vai e acaba acumulando, fixando. E se você não tem um processo de limpeza eficiente, você acaba deixando ali muito acumulado de tinta. E aí o seu gatilho do seu aerógrafo pode ficar mais travado e necessitando ali de um processo mais delicado para fazer ele voltar a funcionar corretamente. Já nos aerógrafos de copinho lateral, você não tem esse problema, pois removendo ali o copinho, você já consegue limpar 100%. Um outro ponto também muito legal que impacta significativamente para quem utiliza os aerógrafos de copinho lateral é a obstrução da visão. Se você utiliza um aerógrafo que tem um copo fixo na frente, ele acaba obstruindo, forçando você a pintar com o seu aerógrafo num ângulo de 45 graus, 40 graus, inclinado na superfície. Já os aerógrafos de copinho lateral, esse problema é removido para lateral, então o seu copinho por ficar na lateral, você acaba pintando de forma frontal, vendo melhor, tendo maior precisão na hora de fazer os seus desenhos e conseguindo extrair o máximo do seu equipamento. Já um outro ponto também, dependendo, que é impactado seriamente para alguns tipos de trabalho, é para quem faz pintura de teto, de imóveis assim, de paredes. Quem faz esse tipo de trabalho precisa de um copinho flexível, onde você consegue girar 360 graus para conseguir posicionar o seu recipiente de acordo com uma posição que a sua tinta não venha a cair. Se você vai utilizar um aerógrafo para fazer pinturas em tetos, você tem que escolher um copinho
copinho que tenha uma flexibilidade, que são os copinhos laterais. Assim a sua tinta fica numa posição segura, onde você consegue fazer ali uma pintura de um ângulo de 90 graus tranquilamente. Essa é a principal vantagem para quem utiliza esses modelos de aerógrafo e consegue fazer uma pintura tranquilamente, diferente do que pode acontecer se você for usar um aerógrafo de gravidade. Você não vai conseguir pintar, a sua tinta vai cair sobre todo você e aí não vai ter um rendimento legal na hora de fazer o seu trabalho.